Prezado telespectador, voltamos hoje com cenas muito ricas da história de Bragança Paulista. Trata-se de uma visita do governador Lucas Nogueira Garcês a Bragança Paulista. Nós estamos aqui com o Dr. Raul Siqueira Amaral, que profundo conhecedor da história de Bragança, que vivenciou esses acontecimentos e até, viu, Raul, eu já não sei se vale muito a pena, né, a gente afirmar essas coisas, né, porque eu também fui testemunha desses fatos aí. A gente vai se transformando aqui em museus, né, Raul? Mas a gente tem a condição de trazer ao povo de Bragança essas informações. Antes disso, uma visita de um governador. Por que uma visita de um governador? Existe uma razão para nós mostrarmos esses filmes e discutirmos aqui. O Brasil estava se redemocratizando e Lucas Nogueira Garcês vence a eleição para governador no estado de São Paulo em 1950. A grande propaganda política da época, a mensagem da época, era uma música que o Raul há de se lembrar, né? Getúlio presidente, Adhemar senador, e Lucas Garcês para governador, o PTB, o PSP, junto nas urnas nós vamos vencer. Essa era a música. O Garcês vence e faz essa visita em Bragança em 1951, quando era prefeito Samuel Luquezzi Filho. Mas o Garcês e Bragança têm uma relação muito especial. Doutor Raul, qual era a ligação do governador Garcês com Bragança Paulista? O professor Lucas Nogueira Garcês, engenheiro formado pela Politécnica, professor catedrático daquela escola, era casado com dona Carmelita Leme de Oliveira Garcês. Dona Carmelita era filha do doutor Alípio Leme de Oliveira, diretor que foi do Instituto Astronômico de São Paulo. O professor Alípio era filho de dona Carmelita Leme, irmã dos coronéis Olegário Leme, Teófilo Leme, João Leme, Ladislau Leme e do genealogista Dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme. Bragantinos da Gema. Filhos todos do coronel Luiz Manuel da Silva Leme, aquele que foi chefe político da época do Partido Conservador, e que essa cruz de pedra que tanto se falou em Bragança e que hoje está na Praça José Bonifácio, foi feita por um escravo do coronel Luiz Manuel. Então as ligações do governador com Bragança eram muito grandes. E o governador tem também uma ligação com outro político de Bragança, da família Assis de Bragança, né? Alcino Bueno de Assis. Qual era a ligação de parentesco entre eles? O doutor Alcino também era da família Leme. Era descendente do coronel Francisco de Assis Gonçalves, casado com a Antônia Leme, que era irmã da dona Carmelita Leme. O doutor Alcindo era filho também de um político da época do Partido Constitucionalista, o senhor Eliseu de Assis Gonçalves. E o doutor Alcindo era advogado do Estado e depois... Ele sai candidato a deputado justamente em 1950, é isso? Não. Se elege junto com o governador Garcês ou não? Ele foi candidato no final do governo do senhor Lucas Garcês, quando foi eleito o governador do Estado, o senhor Jânio Quadros. Mas tinha uma atuação política, preparava a candidatura dele certamente, né? Para ser candidato no final do governo do Garcês. Ele, durante o governo do Garcês, esteve em campanha, certamente. Ele teve uma posição destacada no governo do Garcês como subchefe da Casa Civil. Subchefe da Casa Civil. Então vejam, telespectadores, que o Alcindo Bueno de Assis, que é uma das escolas aqui, das mais importantes de Bragança Paulista, leva o nome do doutor Alcindo. Concunhado, né? Concunhado do governador. E isto abria para Bragança perspectivas fantásticas, né? O governador casado com
uma pessoa ligada à Bragança Paulista, concunhado do Alcido também de Bragança Paulista, e as expectativas de Bragança Paulista eram muito grandes. Bragança estava, inclusive, terminava em Bragança o seu mandato, Francisco Samuel Luquezzi Filho, o Salvão, que fez uma administração modernizadora de Bragança, né? Perfeitamente. Modernizou toda a cidade. Asfaltou, né? Isto, a Zé Gomes da Rocha Leal, a Vila Municipal, a reforma do Lago do Taboão. Aliás, ele se chama Salvão porque derrubou os coqueiros lá da Praça 9 de Julho, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, e quando tudo parecia um clima de grande expectativa para Bragança, em 1951 vence a eleição em Bragança Paulista para prefeito o doutor Lourenço Quilici. Dr. Lourenço Quilici. Esperava-se um grande entrosamento da prefeitura com o governador do estado de São Paulo, né? O que era muito normal, né? O que era normal, a grande expectativa. Mas, como dizem aqueles que contrariam os que defendem teorias explicativas da história, né? Às vezes o nariz de Cleópatra muda a história. E aí vai acontecer um problema de relacionamento entre Lourenço Ferreira Quilici e o governador Garcês. Conta essa história para nós, Raul. Houve uma cisão no Partido Social Progressista, partido que elegeu o governador, que era o partido do senhor Adhemar de Barros, na época, que então afastou os dois políticos de um bom entendimento que seria muito bom para Bragança. Com esse afastamento, naturalmente, acontecem aquelas situações de uma convivência não muito feliz. Aliás, eu me lembro, uma convivência muito conflitante dos dois, né? Muito conflitante dos dois. Tão conflitante, telespectador, que o governador Garcês vai voltar mais uma vez a Bragança Paulista com o Lourenço Ferreira Quilici da prefeitura. Não Ferreira Quilici. Lourenço Quilici. Doutor Lourenço Ferreira Quilici é o primo dele. O médico, saudoso, particular, amigo meu. O homem que atendeu, eu tenho um apreço muito grande por ele, porque atendeu meus filhos na infância. Mas Lourenço Quilici, são primos. Com o Lourenço Quilici, o governador volta uma vez. Só que daí a situação está absolutamente rachada em Bragança Paulista. Eu me desfilei pelo Casper Líbero e havia uma série de boatos de que o Lourenço Quilici, prefeito, iria afrontar o governador no palanque. Veio o DOPS em Bragança Paulista. E eu me lembro, Raul, que o Bragança Jornal publicava um calendário decrescente, né? Faltam tantos dias para Bragança Paulista ter um novo prefeito. Eu me lembro que o doutor Laudelino de Abreu, célebre delegado de polícia que fez história no governo de São Paulo, ele veio a Bragança fazer até uma sindicância para apurar o que estava acontecendo. Vejam só o clima político que se criou. É claro que essa divergência mudou um pouco o rumo da história de Bragança, mas se tratava de uma divergência política de homens honrados. Perfeitamente. O Lourenço Quilici era o homem... O doutor Lourenço deixou seu nome ligado muito a Bragança, fez muito por Bragança. Vou citar uma das melhores obras suas, a FESB. Foi ele que fundou a FESB como prefeito, ele que sancionou a lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, criando esse estabelecimento tão tradicional em Bragança. E vou acrescentar outra, a Faculdade de Direito de Bragança Paulista, então também. Faculdade de Direito nasce sob a ajuda de Lourenço Ferreira Quilici. Perfeitamente, no segundo governo. No seu segundo governo. Prefeito de Bragança. Mas essa divergência tem coisas curiosas. Eu estava provocando aqui o Dr. Raul. O Bragança Jornal publicava um calendário decrescente. Faltam
300 dias para Bragança ter um novo prefeito. Depois da edição seguinte, faltam 297 dias para Bragança ter um novo prefeito, que era um grupo político ligado ao governador Garcês e ao Ciro Bueno de Assis, que fazia oposição ao prefeito Lourenço Gragueiro. E esse calendário decrescente vai até o último dia do mandato do prefeito Lourenço Quilles. Um detalhe interessante, Raul, veja como o povo comparece maciçamente na presença nessa visita do governador. Hoje essas coisas não acontecem mais dessa maneira, não. O governador vem, toma um cafezinho na praça, passeia na rua do mercado, vai embora, não tem mais nada. Como é que você explica? O que será que teria acontecido? É a mudança de mentalidade, não sei se pela mídia hoje, a televisão, fica muito, parece que perto da população, a presença tanto do presidente da República como do governador, né? Antigamente havia uma certa distância. Então, vamos falar da gíria. Os políticos viraram carne de vaca. Perfeitamente. Carne de vaca. Eles são de fácil acesso hoje. Eu quero me lembrar também que a visita do professor Garcês como governador do estado foi a segunda que eu assisti, porque em 1938 eu assisti a vinda do senhor Adhemar de Barros, que era interventor federal em São Paulo. Ele veio a Bragança e também eu desfilei daí. Eu desfilei como aluno do grupo escolar do Dr. Jorge Tibiriçá. E até hoje tenho na minha mente aquela presença do governador. O palanque foi na Praça José Bonifácio, atrás da igreja. Então eu assisti. Nós vamos voltar, viu, doutor Raul? Nós vamos voltar com o doutor Raul, porque o doutor Raul conhece efetivamente a história de Bragança Paulista. Eu já disse ao doutor Raul que ele tem que escrever, ele tem que deixar todas essas vivências suas registradas. Voltaremos ainda. Vamos falar do doutor Adhemar. Doutor Adhemar, doutor, que essa é uma outra história da luta política da cidade. Perfeitamente.